Irmãos, hoje eu estarei então ensinando a última parte do capítulo 21 da nossa confissão de fé. Eu tratarei a última parte a respeito do tema a liberdade cristã e a liberdade de consciência. Então, o parágrafo 3, que é o último parágrafo do capítulo 21, diz assim: os que praticam algum pecado ou alimentam qualquer desejo pecaminoso, a pretexto de liberdade cristã, pervertem o desígnio principal da graça do Evangelho para a destruição de si mesmos. Deste modo, eles subvertem a finalidade da liberdade cristã, isto é, que sendo libertado das mãos de todos os nossos inimigos, possamos servir ao Senhor em santidade e retidão, perante Ele, sem medo, por todos os dias de nossa vida. Então, nós trataremos hoje desse parágrafo. Esse parágrafo vai falar sobre o quê? Sobre aqueles que praticam algum pecado ou alimentam algum desejo pecaminoso, pelo pretexto da sua liberdade cristã. O que acontece? Muitas pessoas, ao ouvirem sobre a liberdade que nós temos em Cristo, muitas pessoas usam dessa liberdade para pecar, para alimentar algum pecado ou viver uma vida pecaminosa, sobre o pretexto que agora eu sou salvo, eu sou agora liberto por Cristo. E essas pessoas que fazem isso, que praticam o pecado ou alimentam o pecado, eles pervertem o desígnio principal da graça do Evangelho para a sua própria destruição. Aqueles que pensam assim serão destruídos no final de suas vidas. Desse modo, eles vão subverter o quê? A finalidade da liberdade cristã. Porque qual que é a finalidade? Fomos libertos de todos os nossos inimigos para servirmos ao Senhor em santidade e retidão, perante Ele, sem medo, por todos os dias da nossa vida. E eu estarei fazendo uma exposição aprofundada sobre tudo isso. Então, em 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 17 ao 22, diz assim: esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade, para os quais está reservada a escuridão das trevas. Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos devassos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade. Eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, novamente se encontram enredados, enlaçados nelas, e por elas são dominadas pelos pecados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Então, em 2 Pedro, o apóstolo Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 2, ele vai falar sobre isso, sobre homens a qual eles vivem nesse mundo com as suas arrogâncias e buscando o quê? Os seus desejos carnais. Para eles, que são sem água ou névoas impelidas pela tempestade, ou seja, pessoas espiritualmente secas, o que está reservado é a escuridão das trevas, a condenação ao inferno. Porque o homem, ele é escravo daquilo que o domina. Se quem domina a nossa vida é o pecado, somos escravos do pecado.
Mas se quem domina a nossa vida é Cristo, nós somos escravos de Cristo. Ou seja, ele vai falar assim: se tendo escapado das contaminações do mundo, após conhecer o nosso Salvador, e novamente se encontra enredados nelas, e por elas são dominados, estão no pior estado do que no princípio. O que ele está falando? Depois de ouvir a verdade, conhecer o Evangelho, saber sobre a vontade de Deus, ouvir a verdade, a pessoa, ela abandona a verdade e ela volta à prática dos pecados, o estado dela será pior do que antes dela conhecer o Evangelho. Pedro diz palavras muito duras, ele fala assim: teria sido melhor que nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem suas costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido. Seria melhor nunca tivéssemos ouvido a Bíblia, nunca tivéssemos conhecido a respeito de Jesus, do que conhecermos e abandonarmos a verdade. É o provérbio: o cão volta-se ao seu vômito e a porca lavada a revolver-se na lama. Eu queria iniciar neste momento ensinando aos irmãos sobre o legalismo e o antinomianismo, para nós podermos entender melhor sobre a liberdade cristã. Primeiro nós vamos entender o que é o legalismo. O legalismo, ele se caracteriza pela obediência estrita a leis e regras, muitas vezes ignorando o propósito original e o espírito por trás delas. Eles têm um foco em obras para a salvação. Os legalistas acreditam que a salvação é obtida por meio do próprio esforço e obediência, em vez de depender da graça de Deus. No contexto cristão, o legalismo pode se manifestar na intenção de agradar a Deus ou ser aceito por Ele através das ações, em vez de agir por amor e gratidão por já ter sido amado. Os reformadores, como Lutero e Calvino, combateram essa mentalidade porque ela desviava o foco da fé e da graça de Deus para a obediência baseada em obras e mérito pessoal. Então, o que é o legalismo? O legalismo é uma pessoa legalista. É uma pessoa que tenta ser aceito por Deus ou ser salva eternamente por aquilo que ela faz. Então os legalistas, eles pensam da seguinte forma: eu preciso de obedecer os mandamentos para eu ser salvo. Eu preciso de obedecer às Escrituras para Deus me aceitar. Então o legalista, ele busca a salvação por meio de obras, daquilo que ele faz. Mas nós sabemos que a salvação é por aquilo que Cristo fez por nós. É por isso que o justo, ele viverá pela fé naquilo que Cristo fez por ele. Então o legalista, ele tenta ser salvo por obras. Os reformadores, eles protestaram contra o abuso de poder e a corrupção na Igreja Católica, que em parte era exacerbada por um sistema que enfatizava regras e rituais. O catolicismo distorcia a mensagem de Deus, ensinando que a fé em Jesus não é suficiente para a salvação e que é necessário também obedecer à lei. Isso era visto como uma distorção do evangelho para os reformadores. Eles também combatiam a mentalidade de certos líderes religiosos que faziam boas ações para serem vistos pelos homens, como o caso dos fariseus que oravam e jejuavam publicamente para obter aplausos. Então os reformadores, eles combateram essa ideia de salvação por obras. Na época, antes da reforma, em meados ali de 1500, o que acontecia? Na Igreja Católica Romana, a salvação, ela era adquirida por obras. Então uma pessoa, para ser salvo, dentro do sistema católico romano, ele tinha que crer em Deus,
tinha que obedecer aos sacramentos, tinha ali que pagar as penitências, tinha que fazer as confissões auriculares ao padre, a um líder religioso. Ele tinha também ali as indulgências, os documentos assinados pelo Papa, e tudo isso, juntando todas estas coisas, eles então, por essas práticas, buscavam a salvação. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia fala que para nós sermos salvos, nós precisamos crer de coração naquilo que Jesus fez por nós. E os reformadores, eles se levantaram contra isso, falando que não, isso está errado, porque era um tipo de legalismo. O homem buscando ser aceito por Deus ou ser salvo por aquilo que ele fazia. O legalismo versus o zelo. É crucial para nós não confundir o legalismo com o zelo. O legalismo é uma questão de intenção, enquanto o zelo é a vontade de obedecer a Deus. Uma pessoa pode ter um zelo profundo em seguir os mandamentos de Deus, obedecer detalhadamente, orar por mais de 1 hora, ou jejuar sem ser legalista. O que define o legalismo não é a prática em si, mas a motivação e a crença de que essas ações trarão salvação ou justificação. Os reformadores, em vez de se apegarem a um sistema rígido de rituais e regras, enfatizaram a importância da fé e da graça divina no caminho para a salvação. Então tem uma diferença entre o legalista e aquele que é zeloso. O legalista, a intenção dele é fazer para ser salvo, fazer para ser aceito. A pessoa que tem o zelo, ela faz, ela obedece porque ela já foi salva. E ela quer sim buscar a santificação. Ela quer buscar obedecer cada vez mais a Deus. Então ela tem um zelo pelas coisas de Deus, pela lei de Deus. O legalista não. Ele quer ser salvo ou aceito pela lei de Deus. Então nós não podemos confundir esses dois. O legalista do zeloso. O zeloso é aquele que quer cuidar. Ele cuida, ele busca ser santo, separado, não se mistura com o pecado, ele tem um zelo por aquilo que é santo. O legalista não. É a intenção, ele se separa, porque ou ele quer ser visto pelos homens, ele quer ser admirado pelos homens pela sua santidade, ou ele quer ser aceito por Deus pela sua santidade. Aí isso está errado, o legalismo. O zelo é correto. Agora, o antinomianismo. Se de um lado nós temos o legalista que quer ser salvo pelas obras, nós, pelo outro extremo, nós temos o antinomianismo, que no grego significa anti, contra, e nomos, lei. É uma doutrina teológica que sustenta que os cristãos, justificados pela fé e vivendo sob a graça, estão isentos da obrigação de obedecer à lei moral de Deus, os 10 mandamentos. Então, se de um lado os legalistas querem obedecer para serem salvos, do outro lado temos os antinomianistas, que fazem o quê? Já que eu sou salvo, eu não preciso mais obedecer nada. Durante a Reforma, o termo ele surgiu quando Martinho Lutero o utilizou para descrever os ensinamentos de Johannes Agrícola. Agrícola, um dos primeiros reformadores, distorceu a ênfase na salvação somente pela graça, para argumentar que a lei não tinha mais utilidade para os cristãos, nem mesmo como guia de conduta. Os principais reformadores, incluindo Martinho Lutero e João Calvino, rejeitaram veementemente o antinomianismo. Eles enfatizaram que a lei moral de Deus continua relevante para os crentes, embora não como meio de salvação. Olha como que são as coisas. Na época da Reforma, então, um dos principais pontos era o quê? Salvação pela graça, mediante a fé. O que aconteceu? Algumas pessoas, alguns líderes daquela época, começaram a distorcer a mensagem.
e falando, ok, se nós somos salvos somente pela graça mediante a fé, nós então não precisamos mais da lei de Deus, de obedecer mais nada, porque é pela graça, não é pela obediência. E aí eles começaram o quê? A distorcer o que realmente a Escritura nos mostra. Que uma vez que nós fomos salvos pela graça, agora nós buscamos obedecer à lei, os mandamentos, para agradar a Deus. Então, Johannes Agrícola, ele começou, e ele era um dos reformadores, ele era amigo de Lutero. Ele começou a ter esse entendimento que agora não precisava mais da lei de Deus. Mas Lutero falou, não, você está equivocado. Nós precisamos da lei. A lei permanece. Nós precisamos da obediência a Deus, nós precisamos da lei moral. Não como meio de salvação, mas como um meio de santificação, de obediência a Deus. Lutero, ele se opôs fortemente à Agrícola, defendendo que a lei tem função de revelar o pecado e levar as pessoas a Cristo, que nós chamamos do uso teológico ou pedagógico da lei. João Calvino e outros reformadores, como Philippe Melanchthon, eles articularam os 3 usos da lei. Então, diante disso, eles vão articular, fazer a doutrina, o entendimento, o ensinamento de como então nós devemos usar a lei. A lei, então, ela foi colocada como 3 usos. Primeiro, o uso civil, que serve o quê? Por que a lei de Deus, os mandamentos, serve para nós? Na parte civil, serve para manter a ordem na sociedade e refrear o pecado. Observa na sociedade. Na sociedade, o que nós temos? A nossa sociedade obedece aos mandamentos de Deus. Mesmo sem conhecer a Bíblia, eles obedecem aos mandamentos de Deus. Porque os mandamentos de Deus, eles permaneceram desde a criação do homem. Primeiramente no coração e depois nas tábuas de pedra escrita por Moisés. Mas se você observar o uso civil, quando nós olhamos para os 10 mandamentos, os mandamentos fazem o quê? Que haja uma ordem na sociedade e refreie o pecado. Por quê? Porque o mandamento fala, não matarás. Opa, olha aí, a nossa sociedade. Quando a sociedade obedece à lei, o que acontece? Mantém a ordem. Imagina se não existisse essa lei. Não matarás. Provavelmente um estaria matando o outro, porque se não há uma lei, tudo é permitido. Mas como há a lei, para o uso civil, a lei ela mantém a ordem e refreia o pecado. Mas a lei ela também tem um uso teológico ou pedagógico, que é para convencer as pessoas do seu pecado, da sua necessidade de um Salvador apontando para Cristo. A lei não somente coloca em uma ordem na sociedade, mas o que ela faz? Ela mostra que nós temos pecado. O que Paulo diz? Se não estivesse escrito que cobiça era pecado, eu não saberia que eu era pecador. A lei diz o quê? Que cobiçar é pecado. Que aquilo que nós desejamos que é do outro, que os nossos olhos desejam, que o nosso coração deseja, daquilo que é do próximo, isso é uma cobiça. E é um pecado. Então a lei, o que ela vai fazer? Ela vai mostrar para nós que nós somos pecadores. E se somos pecadores, precisamos de um Salvador. E se precisamos de um Salvador, Cristo veio para nos salvar. Então a lei ela também tem um uso teológico e pedagógico. E a lei também tem um uso normativo ou didático. Ela serve o quê? Como um guia moral para a vida de um crente justificado, mostrando como viver de maneira agradável a Deus, por gratidão pela salvação recebida. Então ela é um guia moral para todos nós que fomos salvos. O que a Bíblia diz? Para nós não darmos um falso testemunho, não contarmos mentira. Então o cristão, diante da sociedade, o que ele é? Ele é verdadeiro, ele não conta mentira, ele não dá um mau testemunho. Por quê? Porque ele obedece à lei moral de Deus. Então a lei ela vai servir como o quê? Como um normativo para um guia moral. Portanto, para os reformadores, a lei não é um fardo legalista. Vocês estão entendendo? Olha, não é um fardo legalista do qual os cristãos se libertam para viver sem regras.
mas sim uma expressão da vontade de Deus, que, iluminada pelo Espírito Santo, guia a uma vida de santificação do crente. Então, quando falamos da lei, a lei não pode nos salvar, mas nós também não podemos desprezar a lei, porque ela serve para nós muito hoje. E ela não pode ser vista como um fardo. Eu tenho que obedecer. Eu tenho que... Não, não é isso. Olha para nós. A partir do momento em que nós fomos salvos, para nós falarmos a verdade e deixarmos de mentir, isso não é um fardo para nós. Isso é uma bênção para nós. Nós deixarmos de cobiçar o que é o outro não é um fardo, é uma bênção. Nós darmos um bom testemunho, ser obediente aos pais, como é o mandamento, o quinto mandamento, obedecer aos pais. Então, tudo isso para nós, o quê? É bênção do Senhor. Então, não é um fardo, mas uma bênção. Então, o parágrafo 3, em particular, funciona como um aviso crucial contra o abuso dessa liberdade comprada por Cristo. A liberdade cristã não é uma licença para o pecado. O parágrafo 3 foca nos seguintes pontos interligados. Primeiro, a prática do pecado sob o pretexto de liberdade. É aquele que, sob o pretexto de liberdade cristã, pratica qualquer pecado ou nutre qualquer concupiscência, ou desejo pecaminoso. A liberdade, ela não anula a moralidade e nem dá carta branca para a desobediência. Quantas pessoas acham que agora, por ser cristão, por ter sido salvo, por ouvir o evangelho, agora ela pode viver de qualquer forma? Não, eu fui salvo, agora eu posso conduzir a minha vida de qualquer forma. Não, nós não podemos praticar o pecado sob o pretexto de liberdade. Pelo contrário, a nossa liberdade, ela não anula a moralidade e nem dá carta branca para a desobediência. Então, a liberdade cristã não é licença para o pecado. A liberdade cristã, ela também, como ponto 2, o desvio do propósito da graça, a perversão. Tais pessoas pervertem o propósito principal da graça do Evangelho para a sua própria destruição. Qual é o propósito da graça? A graça é para libertar do poder do pecado e não para servir de desculpa para continuar nele. O Evangelho visa a santificação. Então, nós não podemos desviar do propósito da graça, perverter o propósito da graça, como muitos fazem. Eles fazem o quê? Pervertem o propósito principal, que é obedecer a Deus. Para quê? Para a sua própria destruição, para viver no pecado. Mas a graça, o que ela faz? Ela nos liberta do poder do pecado. Para quê? Para nós nos santificarmos. Então, a liberdade cristã não é licença para o pecado. Não podemos desviar do propósito da graça, não podemos perverter o porquê que nós fomos salvos. Muitas pessoas, a sua caminhada cristã, ela começa, talvez nunca ouviu o Evangelho, nunca ouviu sobre salvação pela graça, e ela começa a ouvir o Evangelho, entender o Evangelho, compreender, e ela, com o passar do tempo, ela vai acostumando, e ela acaba se envolvendo novamente para o pecado. Ela ouve sobre graça, ela ouve sobre justificação, sobre salvação, mas ela acaba vivendo uma vida na prática do pecado. E isso acaba o quê? Pervertendo. Nós não fomos salvos para viver na prática do pecado. Nós somos salvos para nós vivermos para a glória de Deus, para obedecer aos mandamentos de Deus. E nós devemos vigiar, porque hoje é uma moda entre os reformados, né? Agora sou salvo pela graça. E vivem uma vida mundana, né? Sem transformação, misturado com o pecado, e nós não. Nós somos chamados para nos separarmos do pecado.
E o terceiro ponto a respeito da liberdade cristã não é uma licença para o pecado, é a destruição da finalidade da liberdade. Quando alguém vive na prática do pecado, ela destrói completamente a finalidade da liberdade cristã. O propósito de ser liberto das mãos do pecado, da lei e de Satanás é para que o crente possa servir ao Senhor sem medo, em santidade e justiça, perante Ele todos os dias de sua vida. No Romanos 6 diz assim: que diremos, pois, Paulo dizendo nessa carta, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? A resposta é: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Em Gálatas, Paulo também diz, no capítulo 5, versículo 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então Paulo, ele diz o quê? Vamos continuar vivendo no pecado, depois de compreendermos a graça de Deus? Não vamos, de modo nenhum, porque nós morremos para o pecado. O pecado já não domina mais sobre a nossa vida, já não é um estilo de vida. Antes era um estilo, adorávamos falsos deuses, vivíamos na mentira, tínhamos vícios, vivíamos na impureza, mau testemunho e tudo mais. E agora que nós somos salvos, vamos continuar no mesmo estilo de vida do passado? Paulo diz: como assim? Se nós morremos para o pecado, então nós morremos, não é mais a nossa prática. O pecado se tornou um tropeço e não uma forma de viver. Por quê? Olha o que ele diz: fomos chamados à liberdade. Quando nós cremos em Cristo e conhecemos o Evangelho, Cristo nos dá toda a liberdade, fomos livres de toda a escravidão. Mas o que acontece? Paulo diz: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não usem da tua liberdade para fazer aquilo que é mal, para buscar outros deuses, para viver na prática do pecado. Mas seja o quê? Servos, sirva uns aos outros pelo amor. Em resumo, o parágrafo estabelece um princípio fundamental. A liberdade concedida por Cristo não é a liberdade de pecar, mas a liberdade para não pecar. E a sua finalidade é a obediência santa e o serviço a Deus. Você lembra do teu passado? Nós éramos o quê? Escravos do pecado. Então a nossa vida, ela era escravizada em vícios, escravizado na prostituição, escravizado em um monte de pecados. Uma vez que Cristo nos libertou, e antes, se você observar, você não conseguia se livrar daquilo. Aquilo fazia parte da sua vida. Mas uma vez que Cristo nos libertou, o que aconteceu? Ele agora nos libertou para nós não pecarmos mais, e sim ter uma obediência santa e servir a Deus. Esse parágrafo é uma advertência vital sobre a verdadeira natureza da graça e da liberdade. Nesse capítulo 21, trata sobre a liberdade cristã e a liberdade da consciência. O parágrafo 1, que nós já estudamos, define o que é a liberdade. Fomos libertos do quê? Libertos da culpa, libertos da ira de Deus, libertos da maldição da lei e libertos das leis cerimoniais. No parágrafo 2, que nós estudamos a semana passada, fala da liberdade de consciência e das doutrinas e mandamentos de homens. Que aquilo que foi colocado nas religiões, que foram apenas doutrinas e mandamentos de homens, mas que não tinha respaldo bíblico. Nós somos livres. E hoje nós estudamos o parágrafo 3, que faz uma proteção doutrinária, que previne o erro do antinomianismo. Então, o parágrafo 3 ele pode ser dividido em 3 partes principais. Primeiro, o erro, a tentação. O
parágrafo diz assim: aqueles que, sob pretexto de liberdade cristã, praticam qualquer pecado ou alimentam qualquer concupiscência pecaminosa. O erro central é usar a doutrina da liberdade, a justificação gratuita em Cristo, como uma desculpa, um pretexto para viver de modo contrário à vontade de Deus. Os que praticam o pecado ou alimentam os seus desejos. Não se trata de uma falha ocasional, porque pecar, todos pecamos, mas de uma prática contínua. É você saber que você não deve buscar outros deuses, continua buscando. É você saber que não deve ser mentiroso, continua mentindo. É você saber que tem que ser fiel, e você continua infiel. É saber que você tem que abandonar os vícios, e você continua nos vícios. É uma prática, não uma falha ocasional, mas uma prática contínua, ou de uma atitude negligente em relação aos desejos pecaminosos. A confissão enfatiza que o pecado intencional e contínuo será para a destruição de si mesmo. Então, a pessoa que ela permanece na prática do pecado, vivendo no pecado, mesmo conhecendo o Evangelho e a graça de Deus, o fim dela é bem claro nas Escrituras: será a sua destruição. O segundo ponto da confissão é a perversão da graça. A confissão diz: e pervertem o propósito principal da graça, do Evangelho, para a sua própria destruição. Perversão significa deturpar, distorcer. A graça que deveria levar à santificação, ou seja, a rejeição ao pecado, está sendo usada para encorajar o pecado. O propósito principal da graça, o Evangelho salva da penalidade do pecado, que nós chamamos de justificação, e do poder do pecado, que nós chamamos de santificação. Como Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, versículo 11 e 12. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aqui a todos os homens significa a todos os tipos de pessoas, pessoas de todas as nações. Ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira santa, justa e piedosa nesta era presente. Então, a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade e aos desejos mundanos para viver de maneira sensata, justa e piedosa. Devemos tomar muito cuidado para nós não pervertermos a liberdade que temos na graça de Deus. A confissão também diz para a sua própria destruição. O parágrafo adverte sobre terríveis consequências finais de tal abuso. Viver na prática do pecado, mesmo sob uma profissão de fé, é evidência de um coração não regenerado que levará a uma ruína final. Então, pessoas que vivem assim, é porque elas ainda não foram salvas, elas ainda não receberam um novo coração, e isso levará ela à ruína final. Em Mateus 7, Jesus diz: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expulsamos, expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Olha, profetizaram, expulsaram demônios e fizeram muitos milagres. Olha o que Jesus diz: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aqueles que vivem no pecado, eles terão a sua ruína final. Mesmo que tenham feito obras, tenham manifestado algum tipo de dom. Por isso que a árvore ela não é caracterizada, a verdadeira árvore, por dons, e sim pelo fruto.
porque pode profetizar, pode expulsar demônio. É o que você vê na internet aí, esses monte de falsos pastores, só tirando dinheiro do povo, só enganando o povo, e profetizam, os profetas mirim, e tem lá os que ficam expulsando demônio na televisão lá, para impressionar as pessoas, aquele outro que fica fazendo os milagres, tira a bengala dos velhinhos, e agora vai, né, tira a dor de cabeça, só aquelas mentiraiadas que passam na televisão, faziam tudo. O que Jesus diz? Nunca vos conheci, apartai-vos os que praticais a iniquidade. No grego, a palavra para iniquidade é anomia, que significa a falta ou ausência de lei, ou seja, que vivem sem a lei de Deus, sem a obediência à lei de Deus. Faziam sinais, milagres, profetizavam, mas eles não obedeciam à lei de Deus, viviam sem regras. Serão para a sua própria destruição. E o terceiro ponto é a finalidade destruída, que é o verdadeiro fim. E destrói, como diz a confissão, completamente o fim da liberdade cristã, que é que, sendo libertados das mãos de todos os nossos inimigos, possamos servir a Deus, sem medo, em santidade e justiça perante Ele, por todos os dias da nossa vida. Então, o verdadeiro fim, propósito, a confissão define o objetivo real da liberdade. Não é a licença, mas a capacidade para o serviço. Servi-lo sem medo. A liberdade nos livra da escravidão do medo, da condenação e do medo do pecado, permitindo-nos servir e adorar a Deus com confiança filial. Então, o verdadeiro propósito é servirmos a Deus, adorarmos a Ele, com a confiança de que somos filhos. E também a santidade e justiça. O serviço deve ser caracterizado por santidade, separação do mal, do pecado, e justiça, prática da retidão. O propósito da libertação é a obediência ética. Em Lucas 1, 74, 75, nesse cântico de Zacarias diz: prometeu livrar-nos de nossos inimigos, para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, enquanto vivermos. Exatamente como a nossa confissão fala. Então, o cântico de Zacarias que celebra a libertação para um serviço santo. Então, qual que é a finalidade de nós termos sido livres e libertos por Cristo? Primeiro, servir e adorar a Deus. Segundo, viver em santidade e justiça. Santidade, separação do pecado. Justiça, prática da retidão. Então é para isso que nós fomos salvos, fomos libertos por Cristo, para que hoje nós pudéssemos servir a Deus, adorar a Deus, honrar a Deus e vivermos de um modo santo, separados do pecado e de um modo justo, com retidão naquilo que nós fazemos. As implicações teológicas e doutrinárias finais. Primeiro, o antinomianismo. Esse parágrafo é uma rejeição explícita do antinomianismo, né, que é contra a lei, que é a ideia de que, já que a salvação é pela graça, a lei moral não tem validade para o crente. A Confissão de Fé Batista, 1689, insiste que a graça estabelece a lei como guia de vida e não a anula, como Paulo diz em Romanos 3, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então, a primeira implicação teológica e doutrinária é que nós somos anti o antinomianismo, né? Que nós entendemos que é necessário a obediência à lei de Deus, não para a salvação, mas como obediência a Deus. Segundo,
Segunda implicação teológica, é o fruto da regeneração. O parágrafo implica que a verdadeira fé e a verdadeira liberdade é inseparável da santificação progressiva. Onde há regeneração genuína, haverá uma luta e um desejo crescente pela santidade. Não um contentamento na concupiscência. Então, nós entendemos o quê? Que a verdadeira fé, ela não vive inseparável da santificação. Todos aqueles que realmente creem em Jesus, eles vão buscar viver uma vida santa. Vai iniciar uma caminhada cristã. E essa caminhada, essa santificação, ela é o quê? Progressiva. A pessoa vai conhecendo e ela vai sendo transformada dia após dia. Então é uma mudança que Deus vai fazendo no nosso coração dia após dia. É impossível alguém que se diz cristão, salvo, e a vida continua da mesma forma, ou piora, ou não tem mudança. Isso não é verdadeiro, porque o verdadeiro crente, ele vai sendo moldado dia após dia a uma vida parecida com a de Cristo. Nós vamos sendo conformados à imagem e semelhança de Cristo. Essa é o verdadeiro salvo. Se isso não acontece na nossa vida, se não há uma santificação progressiva, é porque nós ainda não fomos salvos. Porque aquele que é salvo, ele vai lutar pela santidade. Ele não vai se entregar aos desejos da carne. E terceiro, a liberdade como empoderamento. A liberdade cristã é primariamente a liberdade de poder cumprir a lei de Deus por meio do poder do Espírito Santo. Algo impossível antes da salvação. É um empoderamento para a obediência, não uma dispensa da obediência. Então a liberdade cristã, aquele que é salvo, que foi salvo por Cristo, é uma liberdade agora para obedecer, cumprir a lei de Deus pelo poder do Espírito Santo. Isso antes da nossa salvação era impossível, porque o pecado nos dominava. Mas uma vez que nós passamos a pertencer verdadeiramente a Cristo, agora nós podemos então obedecer à lei de Deus. Como diz em Romanos 8,4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E agora, finalizando a aplicação prática final, para nós fazermos uma avaliação da nossa vida. Primeiro, de tudo que nós aprendemos hoje, nós devemos fazer uma autoavaliação honesta. Somos chamados a examinar se estamos ativamente lutando contra a concupiscência. Concupiscência é desejo. Estamos lutando contra o desejo, ou se estamos justificando o pecado habitual sob a capa da graça. Então aqui nós vamos trazer para nós hoje uma avaliação da nossa fé, uma avaliação da nossa salvação, se a nossa fé é verdadeira ou não, se nós somos salvos ou não. Primeiro, vamos fazer essa autoavaliação, porque aos meus olhos, todos parecem cristãos, mas é Deus quem conhece o coração. O homem, ele pode enganar o homem, ele pode se vestir bem, pode cortar o cabelo, pode colocar uma roupa mais social e falar, agora eu sou cristão. Mas o coração, não. Então o homem, ele pode enganar o homem com a sua aparência. Mas ninguém pode enganar a Deus, porque Deus conhece o coração. Agora a pergunta que nós fazemos para nós. Nós estamos lutando contra o pecado ou estamos vivendo no pecado, justificando a graça de Deus? Como
você está vivendo? Você está hoje lutando contra o pecado? Você luta contra a mentira? Você luta contra a pornografia? Você luta contra a cobiça dos teus olhos? Você luta contra a infidelidade? Você luta? Ou você, por causa da graça, fala, agora eu me entreguei ao pecado porque Deus perdoa tudo. Então eu não preciso mais de obedecer, eu não preciso mais de lutar, agora eu posso viver de qualquer forma. Como que você pensa sobre isso? Como é a sua vida hoje? Você e Deus, lá no seu íntimo. Não estou falando em comunidade, lá no seu íntimo. Você e Deus, lá na sua casa, no seu quarto. Como que é a sua vida com Deus? Você luta contra o pecado? Ou você vive no pecado? Seja honesto. Segundo, a motivação para a santidade. Devemos ver a santidade não como um fardo legalista, mas como um fruto natural e desejado da nossa libertação em Cristo. Servir a Deus em santidade e justiça é um privilégio de um filho livre. Agora, com relação à sua santificação, como que você vê a sua santificação? De repente você ouve sobre isso, eu vou ter que parar agora de me embriagar. Agora eu vou ter que abandonar aquele vício. Agora eu não vou poder mais ver pornografia. Agora eu não vou poder mais ir naquele lugar que me faz pecar. É assim que você vê? Não posso mais? Ou você vê, Senhor, eu não quero mais. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mudou o meu coração. Olha como que é a visão diferente. Uma pessoa, ao ouvir sobre o pecado, para ela aquilo se torna um fardo. Eu vou na igreja e agora eu tenho que viver uma vida santa. Eu não quero isso para mim não, mas isso é um fardo. Agora o outro vê diferente. Senhor, eu quero isso para mim. Eu quero ser santo. Em um mundo corrompido, em um mundo devasso, em um mundo cheio de coisas ruins, eu quero ser diferente. Eu não quero ser dessa forma, eu não quero viver daquela forma. Eu quero viver separado. Eu quero viver para a tua glória. Eu quero honrar o teu nome. A segunda reflexão. Qual é a motivação da nossa santificação? Porque agora eu vou na igreja. Nossa, agora eu tenho que parar de fazer as coisas. Tem gente que pensa isso. Mas não é nada disso. A motivação, ela tem que ser o quê? Um fruto natural e desejado. Como eu quero ser santo. Como eu quero abandonar este vício. Como eu quero abandonar isso que é tão ruim na minha vida. É diferente. Por quê? A nossa motivação. Ela precisa ser uma motivação correta. Qual é a tua motivação para a santidade? Qual é ela? É honrar a Deus? Glorificar a Deus? Ou é um fardo para você ter que abandonar os pecados, ser um fardo legalista? E a terceira reflexão para nós nessa noite. A adoração e serviço. A nossa adoração deve refletir a nossa nova liberdade. Fazemos o bem e buscamos a justiça sem medo, motivados pelo amor e pela gratidão. E assim, servimos o nosso próximo e adoramos a Deus. Essa é outra reflexão. Por quê? Porque nós fomos libertos por Cristo para servirmos e adorarmos a Deus. E como isso tem acontecido na tua vida? Você tem servido a Deus? Você tem servido o teu próximo? Quando foi a última vez que você fez o bem para alguém? Quando foi a última vez que você estendeu as mãos para alguém, que você consolou alguém, que você visitou alguém, que você mandou uma mensagem para alguém, para ajudar ela num momento difícil? Quando foi a última vez que você se importou com o seu próximo?
Ou será que nós estamos vivendo somente para nós? Uma vez que Cristo nos libertou, Ele nos libertou de nós, do nosso pecado, para servirmos a Deus, para servirmos os nossos irmãos, para servirmos as pessoas que estão lá fora, fazermos o bem para as pessoas, ajudar as pessoas. Isso é uma reflexão na nossa vida de adoração e serviço. E como nós temos adorado a Deus? Como tem sido a nossa vida devocional? Você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Você tem vindo aos cultos, às reuniões? Você tem convivido com irmãos piedosos? Como é a nossa vida devocional, a nossa vida de adoração a Deus e de serviço a Deus? Então, essas são as nossas aplicações finais sobre esse tema, para fazermos uma reflexão, uma avaliação da nossa vida e da nossa fé. Danilo, e aí? E diante disso? E se eu sou reprovado? Eu estou observando? Isso não aconteceu comigo. Meu coração não foi transformado. Eu ainda não creio em Jesus dessa forma. Santificação, ser santo, ainda é um peso para a minha vida, não é uma alegria para a minha vida. Servir a Deus, servir ao próximo, perdoar as pessoas, tem sido muito difícil. O que eu preciso de fazer? Você precisa ser salvo. Quem ainda vive contrário a tudo isso, é porque ainda não recebeu um novo coração. Você lembra quando Nicodemos, o fariseu Nicodemos, mestre da lei, chega diante de Jesus e vai conversar com Jesus. Jesus fala o que para ele? Nicodemos, é necessário você nascer de novo. É necessário você receber um novo coração. E isso não vem dos homens. Isso vem de uma obra sobrenatural. É só Deus que pode mudar o nosso coração. É só Deus que pode nos salvar. É só Deus que pode fazer essa obra em nossa vida. E por que ela não acontece? Porque nós não vamos até Cristo com fé. É porque nós não vamos e não nos arrependemos e falamos: Senhor, me salva. Então, às vezes olhamos tudo isso e ao invés de falarmos: meu Deus, eu estou perdido, é assim mesmo. Nós tínhamos que olhar para tudo isso e falar: miserável homem que eu sou, quem me libertará deste corpo de morte? É isso que tinha que ser. Nós tínhamos que ficar espantados: meu Deus, eu estou perdido. Eu estou perdido. E isso tinha que trazer para nós o quê? Senhor, me salva, eu não sou salvo ainda. Senhor, tira de mim a falsidade, tira de mim a hipocrisia, porque eu quero ser salvo, eu preciso desse novo coração, eu preciso nascer de novo e só o Senhor pode me salvar. Nós precisamos de até Cristo. Jesus diz que todo aquele que o invocar será salvo. Ele fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E Ele então mudará a nossa sorte. A Bíblia diz para nós irmos até Cristo. Jesus fala: todo aquele que está cansado, vinde a mim, e eu os aliviarei. Vocês encontrarão descanso para a sua alma. Ir até Cristo. Esse é o chamado nessa noite, diante de tudo isso. E neste momento nós vamos fazer um momento de reflexão sobre este estudo. Eu estou encerrando ele, iniciaremos um outro tema. E eu quero pedir aos irmãos um momento de reflexão. Nós vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça. E nós vamos agora colocar a nossa vida diante de Deus.